Fala, beleza? Espero que você esteja bem. Meu nome é Davi e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, expansão de consciência do pessoal. E nesse vídeo eu vou dar continuidade ao livro do Frederick Dodson que chama Levels of Energy. E nesse vídeo em específico eu vou falar sobre os níveis de consciência ou níveis energéticos negativos. Então nós iremos começar desde lá de baixo da escala e nós vamos ascendendo ao longo dessa jornada aí de vídeos que eu vou trazer aqui no canal. Uma coisa muito legal nesse livro é que o autor ele dá diversas dicas práticas pra gente começar a deixar ir pequenas bolsões energéticos que nós podemos ter dessas energias mais baixas dentro da gente que acabam nos prendendo a esses níveis inferiores de consciência. Então todos nós, em diferentes áreas da nossa vida, nós tendemos a ter alguns resquícios, algumas amostras, sabe? Alguns bolsões dessas energias, por exemplo, de vergonha, de culpa, de luto, tristeza, de apatia, enfim. É legal a gente começar esse processo de entrar em contato, sabe? Fazer esse exercício de introspecção pra gente deixar ir essas energias negativas. Conforme a gente faz isso, a gente vai ascendendo nessa escala. E nesse vídeo eu falarei sobre um dos níveis mais baixos, que é o nível da vergonha, da degradação, da psicose, basicamente. Ele fala que nesse nível você não consegue realizar quase nada. E alguns pensamentos típicos desse nível são os seguintes: eu quero me esconder, temo que os meus segredos sejam revelados, eu não quero ser visto, pare de olhar pra mim, eles podem descobrir sobre mim, o mundo é irreal, embaçado, nebuloso, inescrutável, eu vou agir como se eu fosse estúpido ou morto para evitar os outros e os perigos que espreitam em cada esquina, eu fiz algo que não pode ser perdoado e estou profundamente envergonhado. Esse nível é muito comum o indivíduo ele ter experiências de alucinação, de paranoia, ele imaginar, sabe, ver coisas que não estão acontecendo. Inclusive, diferentes instituições deram diferentes nomes que representam esse nível para caracterizar, sabe, pessoas que estão nesse nível. Por exemplo, a psiquiatria clínica chama essas pessoas de pessoas loucas. E a religião chama pessoas que estão possuídas. Essa linguagem que fala uma pessoa que foi possuída, que ela é louca, são pessoas que estão nesse nível de consciência. É muito comum nesse nível, por exemplo, a pessoa ela morrer por negligência, por falta de cuidado, por infecção e doença. Tanto que uma das características dos níveis abaixo de 200 é que eles são inertes, sabe? Eles não têm movimento, letárgicos, eles são sem vida, basicamente. Então ela acaba, infelizmente, se degradando, a gente pode dizer. E alguns dos métodos e práticas pra gente começar a sair desse nível dos 20, que é o nível da vergonha, nível da psicose, basicamente o autor fala que envolve práticas como confissão, revelar as intenções escondidas e segredos, fazer as pazes e reparar, estabelecer o contato com a criança inocente interior e abraçar o medo dessa criança. Inclusive tem um exercício bem legal que o autor ele passa nesse livro. É um exercício que eu fiz e eu acho que vale muito a pena fazer, que eu vou explicar, inclusive, mais adiante, passo a passo dele, então fica ligado aí. E essas formas de energia, sabe, desses níveis baixos, dos 20, elas inclusive são chamadas de demônio pelas religiões. Então quando você escuta a palavra demônio, simboliza uma pessoa que está nesse nível energético. E o autor também ele recomenda a oração. Basicamente a oração ela pode trazer uma cura espontânea em você, fazer com que você experiencie aqueles níveis de 800 e mais, inclusive, que são aqueles níveis iluminados. Então por meio da oração você pode ter um vislumbre de uma realidade totalmente diferente. E a partir daí a cura acontece. Então alguns exemplos de pessoas que estão presas nesse nível, esse é o nível dos serial killers, sádicos, pedófilos, das decapitações públicas e religiosas. Então agora eu vou passar um exercício bem interessante que eu recomendo que você faça. Eu fiz e, mano, é legal porque faz você realmente confrontar algumas coisas que você não quer enxergar e lidar em si mesmo. É um pouco desconfortável até de fazer, mas quando você faz exercício, você consegue puxar essa energia e você consegue deixá-la ir embora. E esse é um exercício de inventário moral, que você vai ser bem honesto consigo mesmo e você vai expor as coisas que mais você se envergonha que você fez na sua vida. Tipo, falar com seus pecados, a gente pode dizer. E que isso é muito importante que você faça, por quê, né? Porque é somente quando você tem essa disposição de realmente enfrentar, sabe? Colocar a luz da sua consciência naquilo que você não quer enxergar em si mesmo, que é possível você agora colocar aquela energia pra fora. Você não pode curar aquilo que você não reconhece primeiro em si mesmo. Então ele fala aqui, né, que podemos deixar ir essa energia da vergonha, primeiramente admitindo-a e depois deixando ela ir. Então o exercício basicamente é o seguinte: é você escrever um confessionário de todas as coisas que você se envergonha, confrontando todos os seus pecados, e então conscientemente olhar para o pedaço de papel e você se perdoar em cada item, sabe? Permita algumas horas de lágrimas e depois queime o pedaço de papel. Então o legal desse exercício é que ele vai disparar sensações dentro de você. Isso é bom, porque agora você, reconhecendo essas sensações, você pode deixá-las ir. Você realmente se permite experienciá-las totalmente. Você fica com aquelas sensações. E assim você vai deixando essa energia indo embora. Quando você aceita essa energia, naturalmente vai se dissolvendo, sabe? Enquanto você ficar empurrando ela pra baixo, fingindo que ela não existe, ela vai continuar lá. Inclusive você pode adicionar uma outra coluna dessa lista que você fez, com um nome assim de reparo. Coloque ações que você pode fazer para reparar, para você fazer alguma forma de serviço, de contribuição para reparar aquele dano que você originalmente causou, sabe? Isso ajuda bastante também pra gente liberar essa energia. Isso que significa basicamente você pagar o seu karma negativo. Por meio da sua contribuição, de você prestar serviço, você naturalmente está dissolvendo esse karma negativo. E um outro exercício bem legal que o autor ele coloca em todos esses níveis energéticos, ele faz algumas perguntinhas para você acessar alguns bolsões dessas energias que você pode ter dentro de você, para que você possa liberá-las. Ele fala aqui, né, que
uma vez sentida, você pode liberar a energia simplesmente acolhendo-a, sentindo-a completamente e em seguida deixando ela ir naturalmente. Se você permitir que a energia flua pelo seu corpo sem restrições, ela se dissolverá por conta própria. Olha essas perguntas que interessantes, são legais também para você fazer junto com aquele exercício anterior. Responder, sabe, de forma honesta, ver as sensações que surgem dentro de você e deixa elas irem embora. Primeira pergunta: do que você tem vergonha de si mesmo? Do que você tem vergonha em relação ao seu corpo? Veja, enquanto eu tô fazendo essas perguntas, você sente alguma coisa dentro de você e acolha essas sensações. O que você gostaria de não ter feito? Existe algo que você está envergonhado? Pelo que você não pode se perdoar? O que você está tentando esconder? Qual é o seu pensamento mais maligno e insano? O que você sempre quis fazer, mas sempre teve vergonha de fazer? Essas duas últimas são meio pesadas. O próprio autor fala que elas são designadas para puxar energias que podem estar até um pouco abaixo do nível 20. Você tem fantasias ou pesadelos envolvendo torturar pessoas ou animais? Você tem visões de pesadelos sobre sangue, doenças, insetos, vírus e brutalidade? Responda essas perguntas, veja o que surge dentro de você e deixe as sensações irem embora. E a última coisa que eu quero falar aqui, uma pergunta bem comum, né? Quanto tempo que demora para eu me curar, né? Ele fala que isso depende de você. Você permanecerá preso nesse nível até que você realmente possa se perdoar pelo que você fez nesse nível da vergonha e se mover em direção à paz. No vídeo anterior que eu fiz sobre esse livro, basicamente eu explico que a forma como que nós ficamos presos e estagnados em um mesmo nível é através da nossa resistência em senti-lo. Por isso que você realmente ter essa disposição de se permitir sentir aquela vergonha, aquelas energias mais baixas totalmente, sem querer evitá-las, sem querer corrigi-las. É somente assim que você consegue ascender esses níveis. E a chave pra gente subir nessa escala é deixando ir, se perdoando, liberando essa bagagem emocional, deixando a energia fluir através de nós. Então é dessa forma que nós ascendemos. E esse foi o nível 20, é um dos níveis mais baixos de consciência, próximo à morte. Então se você gostou desse vídeo, se você gostou do exercício que eu passei aqui, não deixe de comentar como foi sua experiência, o que você achou, qualquer comentário que você queira fazer. E não deixe de dar um like, compartilhar esse vídeo. E até a próxima, pessoal. Falou!